Taran, tan, taran, tan, taran. Finge que tem uma musiquinha. Bom, agora a gente vai ler a lei. A lei seca do TJ Municipal de São Paulo. Tribunal de Justiça Municipal de São Paulo, que tem uma prova de escrevente, que tem muita pouca questão, né? Só tem 60 questões. O normal do escrevente só tem 100 questões. Que nem o oficial de justiça, que tem 100 questões. Tem muitas questões. Então vamos lá, ler. É difícil ter tempo, né, pra ler as coisas direto. Não que não dê tempo de ler as coisas, mas tem aqui não dá tempo de gravar o vídeo, né? Quando você tem tempo pra gravar, não é suficiente para ler a lei inteira, né? Eu queria ler toda a lei, né? Só que essa lei aqui, conteúdo que tem de processual penal militar, são 6 capítulos, certo? 6 capítulos, 6 sessões. Uns têm 20 artigos, uns têm 7 artigos. Cada um basicamente demora uma meia hora para ler. Só que sem ler focado, tá difícil de aprender, né? E como é? E quando você lê focado é quando você lê as coisas com foco, né? Só isso mesmo. Tipo, pra quem lê tá coisa. Só com foco lendo mesmo. Vamos lá. Então, primeira parte dessa lei, que eu nem lembro qual é, mas basicamente essa lei aqui, ela tem questão, tá? A lei de direito processual penal militar tem questão, tá? Se você for em site de questão, você vai achar ela no treco de processual militar mesmo. Tem um conteúdo, quer dizer, tem uma disciplina chamada Lei de Direito Processual Militar e ela literalmente só tem questões dessa lei. Não tem outras questões. Tipo, não fazem questões de processual militar tipo, de outros estados e outras coisas estranhas. Só tem dessa lei, tá? Daí é só você colocar os trequinhos dos capítulos específicos que tem desse conteúdo. Acho que dá uns 120 questões. Só que o problema é que os trecos não são muito divididos. Então você vai acabar achando questão que não tem nada a ver com o conteúdo do TJI. Mas vamos lá. Dos juízes auxiliares e partes do processo. Capítulo 1. Juiz e seus auxiliares. Daí fala o que faz o juiz, seus impedimentos e suspensões. Daí fala dos auxiliares, o oficial, o escrevente, o que faz o oficial e o que faz o oficial. Tá, vamos lá. Do juiz, tá no 36. O juiz proverá a regularidade do processo e execução da lei e manterá a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força militar, sempre que este código se refere a juiz abrange neste denominação quaisquer autoridades judiciárias, singulares ou colegiadas nas respectivas competências atributivas ou processuais. Ou seja, todo mundo que é juiz também cai, né? Independência de função. No exercício das suas funções, das atribuições, o juiz não deverá obediência senão nos meios legais à autoridade judiciária que lhe é superior. Impedimento para exercer jurisdição. O juiz não poderá exercer jurisdição em processo em que, como advogado ou defensor, órgão do MP, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionário seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim a terceiro grau, inclusive. Ou seja, todos esses 4 carinhas aqui, advogado, MP, policial e auxiliar de justiça, com os extras, o juiz não pode ter participado em nenhuma outra peça do processo. Como isso? Senão, ele é impedido. E seus cônjuges também não podem ter participado. Se ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções em servido como testemunha, viu? Tiver funcionado o juiz, se o juiz tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato de direito sobre a questão, ele próprio, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, a terceiro grau inclusive, for parte ou diretamente interessado. Agora, a inexistência dos fatos. E aí, isso aqui eu não tinha entendido antes, o professor comentou que a inexistência dos fatos, de atos, é diferente. É diferente. Eu achei que a inexistência de atos era a mesma coisa que a nulidade de atos.
mas parece que a inexistência é diferente de nulidade de atos. Então, basicamente, se for um treco de impedimento no processual normal, que também cai no Tribunal de Justiça, ele é anulação. Se for no militar, ou seja, se for uma questão de militar, ele é inexistência. Tá. Se considerando inexistentes os atos praticados por juiz, impedido nos termos do artigo antigo. Suspeição. O juiz dar-se-á por suspeito e se não o fizer poderá ser recusado por qualquer das partes. Ele é suspeito se for amigo, inimigo ou de qualquer das delas. Isso aqui também teve um comentário do professor. Basicamente, no processual penal ou processual civil, não sei qual dos dois, acho que é o penal mesmo. Ele é considerado, tá escrito um inimigo ou inimigo super, sabe? Tipo, tem uma palavra que é incrivelmente assim. Tipo, super amigo ou super inimigo, né? Se ele seu cônjuge descendente ou descendente de um de outro ou de outro estiver respondendo a processo por falta análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Isso é ele, Ou seja, cônjuge, ascendente e descendente. Ou seja, no nível de primeiro grau. De um ou outro estiver respondendo a processo fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Se ele, seu cônjuge, companheiro, ou parente consanguíneo afim até o segundo grau. Daí aqui o professor também comentou, o segundo grau aqui, que normalmente nos outros é terceiro grau. Sustentar a demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Se o juiz, seu cônjuge ou parente a quem alude a linha anterior sustentar a demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas, se o juiz tiver dado parte ofício do crime, ele é suspeito. Se o juiz tiver aconselhado qualquer das partes, ele é suspeito. Se o juiz ou seu cônjuge for herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens do empregador de qualquer das partes, ele é suspeito. Se for presidente, diretor ou administrador de uma sociedade que é interessada no processo, ele é suspeito. Se o juiz for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, ele é suspeito. Depois ele fala 3 suspeições que são repetidas várias vezes nos outros casos. A suspeição entre adotante e adotado. A suspeição entre adotante e adotado será considerada nos mesmos termos da resultante entre ascendente e descendente, ou seja, de primeiro grau, mas não se estenderá aos respectivos parentes. Isso estará no caso de dissolver o vínculo de adoção. Ou seja, é estranho. E o professor não me respondeu o que significa isso. Depois tem a suspeição por afinidade e a suspeição provocada, que não está dando para colocar aqui no conteúdinho, na baguinha, na caixinha. Bom, suspeição por afinidade, a suspeição ou impedimento decorrente de parentesco por afinidade, que significa que a pessoa se casou e criou um parentesco. Teve uma união e ela criou um tipo de parentesco. Por exemplo, eu não estava pensando nisso antes, mas agora aqui me veio à cabeça. Um irmão pode virar um irmão de outra pessoa por parentesco, entendeu? Isso é uma coisa de afinidade. Imagina que um cara tem um pai, ele casa com a mãe de outro cara que tem um filho também. Os dois viram irmãos, entendeu? Daí, primeiro grau, segundo grau. Eles viram parentes de segundo grau, entendeu? E daí isso também vai ser considerado, enquanto eles estiverem na afinidade, como impedimentos e suspeição, entendeu? Mesmo que eles não tenham a conexão de sangue, entendeu? São irmãos. Bom, voltando. De parentesco por afinidade cessará pela solução do casamento que lhe deu causa, salva sobrevindo descendentes, mas ainda que dissolvidos o casamento, sem descendentes, vai funcionar como juízo parente, a fim de ir em primeiro grau na linha ascendente ou descendente, ou em segundo grau na linha colateral de quem for parte do processo. Daí essa coisa de suspensão de parentalidade é engraçado que também tem uma mudança aqui. Basicamente no treco do processual civil normal, ele tem uma listona, tipo, não pode ser enteado, não pode ser padrasto, tipo, ele dá uma listinha de 6, 5 caras que tem tipo de conectividade de suspensão por afinidade, né? Suspensão provocada, a suspensão não poderá ser declarada nem reconhecida quando tiver parte injuriar o juiz ou de propósito dar motivo para criá-la. Depois vamos para os auxiliares, que é o funcionário, o escrevente e o oficial. Funcionários serventuários de justiça. Funcionários ou serventuários de justiça militar são os processos em que funcionam, auxiliares de justiça e são cujas determinações devem obedecer. O escrivão é o cara que providenciará para que estejam em ordem em dia as peças dos termos do processo. Ou seja, ele é um cara administrativo de processo. O oficial de justiça é o cara que realiza as diligências.
O oficial de justiça realizará as diligências que lhe atribuir a lei de organização judiciária militar e as que lhe forem ordenadas por despacho do juiz, certificando o ocorrido no respectivo instrumento com designação de lugar, dia e hora. Diligências. Diligências serão feitas durante o dia, em período que medeie entre as 6 e as 8 horas e sempre é impossível na presença de 2 testemunhas. Mandatos. Os mandatos serão entregues em cartório logo depois de cumpridos, salvo motivo de força maior. Convocação de substituto, nomeação ad hoc. Despedimentos de funcionário ou serventuário de justiça, o juiz convocará o substituto e, na falta deste, nomeará um ad hoc que prestará compromisso de bem desempenhar a função, tendo atenção nas ordens do juiz das determinações de ordem legal. A suspeição do funcionário ou serventuário. O funcionário ou serventuário de justiça fica sujeito, no que for aplicável, às mesmas normas referentes a impedimentos ou suspeição do juiz, inclusive disposto no artigo 41. Das partes, agora. O acusador. O acusador é o MP. O Ministério Público é o órgão de acusação no processo penal militar, cabendo ao Procurador-Geral exercê-la nas ações de competência originária no Superior Tribunal Militar e aos procuradores das ações perante os órgãos judiciários na primeira instância. O pedido de absolvição a função do órgão de acusação não impede o MP de opinar pela absolvição do acusado quando entender que, para aquele efeito, existem fundadas razões de fato ou de direito. Isso aqui é importante porque ele aparece em muitas questões, em enunciados de questões falando... elas normalmente não são as opções certas, mas no enunciado que fala do pedido de absolução, normalmente aparece falando que o MP não pode fazer esse pedido. E, como está vendo aqui, ele pode sim. Não impede o aplicado de opinar por absolução. Tá? Pronto. Fiscalização e função especial do MP. Cabe ao MP fiscalizar o cumprimento da lei penal militar, tendo atenção especial o resguardo das normas, hierarquia e disciplina com base na organização das Forças Armadas. A independência do MP. O MP desempenhará suas funções de natureza processual sem dependência a quaisquer determinações que não emanem da decisão ou despacho da autoridade judiciária competente, no uso da atribuição prevista neste Código e regularmente exercida, havendo no exercício das funções recíproca independência entre os órgãos do MP e os da ordem judiciária. Subordinação direta ao Procurador-Geral. Parágrafo único. Os procuradores são diretamente subordinados ao Procurador-Geral. Impedimentos. Não pode funcionar no processo um membro do MP se nele já houver intervindo seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até terceiro grau, inclusive como juiz defensor do acusado, autoridade policial ou auxiliar de justiça. Se ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções, e se ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Suspeição dos carinhas, né? Desses auxiliares, né? Ocorrerá a suspeição do membro do MP se for amigo, íntimo ou inimigo do acusado ou ofendido. Uma coisa, certo? O MP será Isso aqui é impedido, né? Não, é suspeição. O MP é suspeito se ele próprio, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado pelo acusado ou pelo defendido ou ofendido. O MP é suspeito se houver aconselhado o acusado, o MP é suspeito se for tutor ou curador, credor ou devedor do acusado, o MP é suspeito se for herdeiro presuntivo ou donatário ou usufruário de bens do acusado ou do seu empregador, e o MP é suspeito se for presidente, diretor ou administrador de sociedade ligada a qualquer modo ao acusado. A aplicação extensiva das disposições extras, que são a 39, 40 e 41. O que isso quer dizer? São as coisas lá de impedimento e suspeição que estavam lá do juiz, que é o 39 era o adotado, o 49 era o 40 era o por afinidade, suspeição por afinidade, e o 41 era não cabe suspeição provocável, ou seja, se alguém tentar prejudicar o MP para virar amigo ou inimigo lá do MP, isso é uma suspeição provocada e não pode. Não, ela não vale. Bom, o acusado, seus defensores e curadores. Outra parte é o acusado, os defensores e curadores. Nomeação obrigatória de defensor. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Constituição de defensor. A Constituição de defensor dependerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar,
por ocasião de interrogatório ou em qualquer outra fase do processo por termos autos. Quem é o defensor dativo? O juiz nomeará defensor ou ao acusado que ou não tiver, ficando a este ressalvado o direito de, a todo o tempo, constituir outro na sua confiança. Defesa própria do acusado. A nomeação do defensor não obsta ao acusado o direito de, a si mesmo, defender-se, caso tenha habilitação, mas o juiz manterá a nomeação, salvo recusa expressa do acusado, a qual constará dos autos. Nomeação preferente de advogado. É salvo motivo relevante, a obrigatória a aceitação de um patrocínio de causa e se a nomeação recair em advogado. Defesa de praças. As praças serão defendidas pelo advogado de ofício, cujo patrocínio é obrigatório, devendo proferir a qualquer outro. Essa praça é um cara militar aí, eu me lembro, o professor comentou, e esse cara de praça é um tipo de pessoa militar, tá? Ou seja, tá começando a aparecer umas coisas que eu não entendo, tá? Proibição de abandono de processo. O defensor que poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso a critério do juiz, não poderá, tá? Sanções no caso de abandono do processo. No caso de abandono sem justificativa ou de não ser esta aceita, o juiz, em se tratando de advogado, comunicará o fato à seção da Ordem dos Advogados do Brasil, onde tiver inscrito, para que o mesmo aplique as medidas disciplinares que julgar cabíveis. Em se tratando de advogado, de ofício, o juiz comunicará o fato ao presidente do Superior Tribunal Militar, que aplicará ao infrator a punição que no caso couber. Nomeação de curador. Agora, um momento, por favor. Nomeação de curador. O juiz dará curador ao acusado incapaz. Prerrogativa do posto ou graduação. O acusado que for oficial ou graduado não perderá, embora sujeito à disciplina judiciária, as prerrogativas do posto ou graduação se preso ou compelido a apresentar-se em juízo por ordem da autoridade judiciária, será acompanhado por militar de hierarquia superior à sua. Em se tratando de praça que não tiver graduação, será escoltado por um graduado ou por praça de mais antiga. Só para lembrar, o praça é um cara militar, tá? Ou seja, tem que ter uns caras de hierarquia representativa acompanhando os caras, que é o cara que vai proteger, sei lá, o militar. Bom, o não comparecimento de defensor. A falta de um comparecimento de um defensor, se motivada, adiará o ato do processo, desde que nele seja indispensável a sua presença, mas em se repetindo a falta, o juiz lhe dará substituto para efeito do ato, ou, se a ausência perdurar, para prosseguir no processo. Direitos e deveres do advogado. No exercício de sua função do processo, o advogado terá os direitos que lhe são assegurados e os deveres que lhe são impostos pelo Estatuto da Ordem dos Advogados, a OAB. Tal disposição em contrário expressamente prevista neste código. Ou seja, um direito, uma obrigação que está imposta a um advogado que trabalha com um militar que está nesse código aqui, tá? Depois, impedimentos do defensor. Não poderá funcionar como defensor o cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, a terceiro grau inclusive do juiz, do membro do MP ou do escrivão, mas se em idênticas condições qualquer destes for superveniente no processo, tocar leal impedimento e não ao defensor, salvo se dativo, caso em que será substituído por outro. E agora chegou no capítulo único, que chega no treco de citação, intimidação e notificação. Que é basicamente o treco principal que vai cair, né? Da citação, da intimação e da notificação. Formas de citação. A citação far-se-á por oficial de justiça, mediante mandato, quando o acusado estiver servindo ou residindo na sede do juízo em que se promove a ação penal. Mediante implicatória, quando o acusado estiver servindo ou residindo fora desse país, desse sede, mas no país. Primeiro é mandato, segundo é precatória, o segundo é uma carta. Carta precatória, lugar fora. Quer dizer, fora, mas em outra sede. Mandato, o cara sabe onde ele está, fácil de achar e está na sua sede. Terceiro, mediante aquisição, nos casos 280 e 282. Só para comentar, o 280 e o 282, eles estão mais para frente. Aqui eu acho que é o treco do preso e o treco de militar, né? Deixa eu ver aqui. O 280 é militar e o 282 é preso. Então, ou seja, uma coisa diferente agora. Quando vai comandar, quando vai notificar, fazer a citação
de alguém, de um militar ou preso, eles chamam isso de requisição. Por algum motivo, né? Vai. Pelo correio, mediante expedição de carta. E por edital. Tem a citação por edital também, que é quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado. Daí tem 5 casos aqui. Depois eles explicam mais no caso aqui do edital. É citado por edital quando o acusado se ocultar ou puser obstáculo para não ser citado, ou seja, o cara que impede que achem ele. É edital quando estiver asilado em lugar que goze de extraterritorialidade ou de país estrangeiro, ou seja, o cara está fora do país. É por edital quando for encontrado. Edital quando for encontrado, não for. É edital quando estiver em lugar incerto ou não sabe onde ele está. É edital quando incerta a pessoa que tiver sido citada. Nos casos das letras A, C e D, que é acusado de se ocultar, acusado não encontrado e acusado de lugar incerto ou não sabido, o oficial de justiça, depois de procurar o acusado um período 2 vezes, então você tem que procurar ele algumas vezes, em regiões diferentes, certificará cada vez a impossibilidade de citação pessoal e o motivo. No caso da letra B, o oficial de justiça certificará qual é o lugar em que o acusado está asilado. Depois, requisitos do mandato, que é o primeiro, que é o segundo método de citação, né? Que é o normal. O mandado no qual se extrairá tantas duplicadas quantas forem acusados para servirem de contrafé conterá o nome da autoridade judiciária para o expedir, o nome do acusado, seu posto de graduação e, se militar, seu cargo, se assemelhado ao funcionário de repartição militar ou, se for desconhecido, de suas sinais característicos. Também, no mandato tem que ter a transcrição de denúncia No mandato tem que ter a transcrição de denúncia com rol de testemunhas. No mandato tem que ter o lugar, o dia, a hora em que o acusado se deve comparecer ao juízo. E no mandato tem que ter a assinatura do escrivão e a rúbrica da autoridade judiciária. Assinatura de mandato, em primeira instância, a assinatura do mandato compete ao auditor e, em ação originária do Superior Tribunal Militar, ao relator do feito. Requisitos de citação de mandato. Ação requisito de citação, a sua leitura ao citando pelo oficial de justiça e a entrega da contrafé. Lê e dá contrafé. Segundo, o mandato, a declaração de recebimento de contrafé pelo citando, a qual poderá ser feita na primeira via do mandato. E a declaração do oficial de justiça na certidão da leitura do mandado. Recusa ou impossibilidade da parte do citando. Se o citando se recusar a ouvir a leitura do mandato e a receber a contrafé ou a declarar o seu recebimento, o oficial de justiça pode certificá-lo no próprio mandato. Ou seja, o cara não quer assinar. Então eu vou escrever aqui e ainda conta. Mas no modo de considerar, se o citando, embora recebendo contrafé, tiver a possibilidade de declarar por escrito. Citação do militar. Citação de militar em citação de atividade, ou assimilando far-se-á, mediante o quê? Uma requisição à autoridade sob cujo comando ou chefia estiver a fim de que o citado se apresente para ouvir a leitura de mandado a receber contrafé. Citação de funcionário. Citação de funcionário que servir em repartição militar deverá, para se realizar, dentro desta, ser precedida de uma licença do seu diretor ou chefe, a quem se dirigirá o oficial de justiça, antes de cumprir o mandado na forma do 279. A citação de preso. Citação de acusado de preso por ordem de outro juízo ou por motivo de outro processo, far-se-á nos termos do artigo 279, requisitando-se por ofício a representação do citando ao oficial de justiça no recinto da prisão para o cumprimento de mandato. Requisitos de precatória. Precatória, se lembra, é o segundo método de citação. O mandato é o primeiro, o precatório é o segundo. Precatório de citação indicará o juiz deprecado e o juiz deprecante, ou seja, de que juiz está indo para qual juiz. As 7 respectivas jurisdições, de qual sede está indo para qual sede vai. E, ao fim, para que ela seja feita a citação com todas as especificações. E o lugar de hora do comparecimento do acusado. Daí, urgência. Se houver urgência, o precatório, que conterá um resumo dos requisitos deste artigo, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de conhecida a firma do juiz, o que a estação expedirá mencionará. Depois, cumprimento. A cumprimento da precatória será devolvida ao juiz. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de lançado o compra-se, e defeita a citação por mandato do juiz deprecado com requisitos do 279, que é o teco de mandato, tá?
Verificado se que o citando se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este o juiz deprecado remeterá aos autos para efetivação de diligência, desde que haja tempo para se fazer a citação. Ou seja, eles mandaram a carta deprecada para o juiz, só que o cara também não está nesse território do juiz. Então, ele só no início aos autos, né? Certificado pelo oficial de justiça a existência de qualquer dos casos referidos no número 5 do 277, que é o cara de não achar, ó, legal. Número 5 do 277, que é o teco digital. Tipo, o cara não estava achado, o cara não tá. Um cara foi acusado, o cara se ocultou, não sabe quem é, não foi encontrado, estiver exilado, ou seja, encontrou qualquer coisa desse aqui, a precatória será devolvida e vai fazer o edital. Carta citatória. Estando acusado no estrangeiro, mas em lugar sabido, tem que estar sabido, tá? A citação far-se-á por meio de uma carta citatória, cuja remessa a autoridade judiciária solicitará ao MP, ao Ministério de Relações Exteriores, para ser entregue ao citando, por intermédio de um representante diplomático ou consular do Brasil, ou preposto de qualquer deles, com jurisdição no lugar onde aquele estiver. A carta citatória conterá o nome do juiz que a expedir e as indicações a que se referem a linha B, C e D do artigo 283. Caso especial militar. Em se tratando de um militar em situação de atividade, a remessa para o mesmo fim será solicitada ao ministério que o servir. Carta citatória considerada cumprida. Se você não está entendendo, essa coisa de militar especial é com um militar que está fora do país, tá? Tá. Carta citatória se considerada cumprida, a citação considerar-se-á cumprida desde que, por qualquer daqueles ministérios, seja comunicada ao juiz a entrega ao citando da carta citatória. A ausência do citando, se o citando não for encontrado no lugar ou se ocultar ou opuser obstáculo à citação, publicar-se-á edital para este fim, pelo prazo de 20 dias, de acordo com o artigo 286, após a comunicação daquele sentido à autoridade judiciária. Exilado ou foragido em país estrangeiro agora. No caso de um exilado ou foragido em país estrangeiro, o exilado foragido em país estrangeiro, salvo ser internado em lugar certo e determinado pelo governo desse país, ele vai ser citado por edital. A publicação do edital a que se refere o parágrafo anterior somente será feita após certidão do oficial de justiça afirmativa de estar citando exilado ou foragido em lugar incerto e não sabido. Requisitos do edital. O edital de citação conterá, além dos requisitos referidos no artigo 278, a declaração do prazo que será contado no dia da respectiva publicação da empresa ou da sua fixação, além da publicação das 3 vezes em jornal oficial do lugar ou, na falta deste, em jornal que tenha ali circulação diária, será o edital afixado em lugar ostensivo na portaria do edifício onde funciona o juízo. A fixação será certificada pelo oficial de justiça que houver feito a publicação, provocada com a página do jornal que conste a respectiva data. Meio que um edital resumido. Ou seja, se a denúncia for longa demais, dispensar-se a sua transcrição. Ou seja, não vai precisar escrever toda a denúncia no treco se ele for grande demais. Porque a gente está escrevendo isso num treco público, tá? Bom, ela é resumida no edital e as indicações previstas nas linhas A, B, C, D e E do artigo 278 e a declaração do prazo a que se refere ao preâmbulo deste artigo da mesma forma se procederá quando o número do acusado exceder 5. Prazo digital. O prazo digital será conforme o 277, número 5. Que é o treco que tu falou, né? Cadê? 277, inciso 5. Ué, eu não tô vendo nenhum. Ah, não. Eu achei que tava falando de um prazo que estava escrito no teste 17, mas não tem nenhum prazo escrito lá. Já aqui está falando dos prazos. A linha A e B é os caras que não dá para achar o cara, quer dizer, o cara tá se escondendo, e ou o cara tá num asilo em outro país. Ele é 5 dias. 15 é o cara não encontrado. 20 é o cara perdido. E 20 a 90 dias da linha E, que é o cara que não tem nem ideia de quem é. No caso da linha A, desse artigo bastará publicar um edital só uma vez. Intimação e notificação pelo escrivão.
As intimações e notificações para a prática de atos em seu conhecimento no curso do processo poderão, salvo determinação especial do juiz, ser feita pelo escrivão às partes, testemunhas e peritos, por meio de carta, telegrama ou comunicação telefônica, bem como pessoalmente, se estiverem presentes em juízo, o que será certificado nos autos sobre residente fora da sede do juízo. Isso aqui é do treco digital, tá? Sobre intimação e notificação pelo escrivão. Se o cara está fora do juízo, a intimação ou notificação da pessoa que residir fora do sede do juízo poderá ser feita por carta ou telegrama com assinatura de autoridade. Intimação ou notificação de advogado. A intimação ou notificação de advogado constituindo nos autos, com poderes de justiça ou de ofício, da defensor dativo ou curador judicial, supre a do acusado, salvo se este estiver preso, caso em que deverá ser intimado ou notificado pessoalmente com conhecimento ou responsável pela sua guarda, que fará apresentar em juízo no dia e hora designados, salvo motivo de força maior que comunicará ao juiz. Intimação ou notificação a militar. A intimação ou notificação do militar em situação de atividade ou assemelhado ou de funcionário lotado em repartição militar será feita por intermédio da autoridade a que estiver subordinado, estando preso o oficial, deverá ser apresentado, atendida a sua hierarquia sob a guarda de outro oficial e a praça sob escolta de acordo com os regulamentos militares. Dispensas de comparecimento. O juiz poderá dispensar a presença do acusado desde que, sem dependência dela, possa realizar-se o ato processual. Agregação do oficial processado. Estando solto o oficial sob processo, será agregado por unidade a força ao órgão cuja distância da sede do juiz lhe permita comparecimento imediato nos atos processuais, a sua transferência em cada caso deverá ser comunicada à autoridade judiciária processante. Mudança de residência do acusado civil. O acusado civil que for solto, ele não pode se mudar da residência ou dela sustentar-se por mais de 8 dias, sem comunicar a uma autoridade judiciária processante o lugar onde ele pode ser encontrado. Ou seja, se o cara quer fazer uma viagem, ele pode, mas ele tem que comunicar onde ele está para a viagem, né? Eu acho. Acho que não pode, né? Bom, antecedência da citação. As citações, intimações ou notificações serão sempre feitas de dia e com antecedência de 24 horas, pelo menos, do ato que se referirem. Para fazer uma citação de um ato, tem que ser pelo menos um dia antes, né? Bom, revalia do acusado. O processo seguirá a revalia do acusado que, citado, intimado ou notificado por qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. Citação inicial do acusado. A citação feita no início do processo é pessoal, bastando para os demais termos a intimação ou notificação de seu defensor, salvo se o acusado estiver preso, caso em que será, da mesma forma, intimado ou notificado. E assim a gente termina, bom, a primeira parte, né? A gente já está aqui há 30 minutos. O próximo treco é o treco do processo. Provavelmente vai ter uma questão desse treco do processo. Certo? Tem muitas poucas questões. Mas provavelmente vai ter uma questão dessa parte que a gente acabou de ler e uma questão do processo, né? Vamos? Pausa. Continuando os processos em espécie. No processo ordinário. Capítulo único da instrução criminal. Da propriedade, da instrução, da polícia e da ordem das sessões geral. Primeira parte. Quer saber? Já que essa parte é uma parte que eu não li ainda, vamos só fazer o esquema de leitura quebrada para a gente criar mapas mentais, ligações mentais. É que isso aqui tá no modo. Tem um monte de título, esse lei processual. Então a gente já lê os títulos e tenta criar ideias mentais. Primeiro título: preferência para instrução criminal. O que é preferência para instrução criminal? Para que serve a preferência para instrução criminal? Segundo, polícia das sessões. Quer dizer, alteração de preferência. Para que serve a alteração de preferência? O que é a alteração de preferência? Polícia das sessões. O que é a polícia das sessões? Para que serve a polícia das sessões? Conduta da assistência. Para que serve a assistência? O que é a conduta da assistência? Prerrogativas. Quais são as prerrogativas? E para que serve prerrogativas? Publicidade da instrução criminal. Para que serve a publicidade da instrução criminal? O que é uma instrução criminal? Sessões fora da sede. Para que servem as sessões que são fora da sede
Quando é que vai ter uma sessão fora da sede? A conduta inconveniente do acusado. O que é considerado uma conduta inconveniente do acusado? Para que serve? O que a gente vai fazer quando tem uma conduta inconveniente do acusado? Caso de desacato. Cara, sério, a maioria das questões que tem do Tribunal de Justiça Militar, dessa lei aqui de processual militar, é sobre essa coisa de desacato, cara. Desacato. Vamos lá. No caso, o que acontece no caso de desacato? O que a gente faz quando tem caso de desacato? O que é considerado desacato? Prazo para instrução criminal. Qual é o prazo para instrução criminal? Quando a gente começa a contar o prazo para instrução criminal. Prazo para conclusão da instrução criminal na computação do prazo. Não computação do prazo. Quando é que a gente não computa o prazo? Para que serve não computar o prazo? Doença do acusado. Quando é que a gente para de contar e considera a doença do acusado? Doença da ausência do defensor. O que é doença e ausência de defensor? Para que serve doença e ausência de defensor? Prazo para devolução de precatório. Quando é que a gente tem que devolver o precatório? Para que a gente precisa devolver o precatório? E qual é o prazo para a gente devolver o precatório? Atos procedidos perante o auditor. O que o auditor faz? Para que servem os atos procedidos diante dele? Juntada da fé, de ofício ou antecedentes. Para que serve uma juntada de fé? Para que serve uma juntada de ofício e para que serve uma juntada de antecedentes? O que é individual datiloscópica? O que é uma individual datiloscópica? Proibição de transferência ou remoção. Para que serve a transferência ou remoção? Por que é necessário proibir a transferência ou remoção? Proibição de transferência para reserva. Por que a gente tem que proibir a transferência para reserva? Dever do exercício de função ou serviço militar. Por que é dever do exercício a função ou serviço militar? O que faz? Quando é que faz a lavratura da ata? Para que serve a lavratura da ata? É quando faz a lavratura da ata. Quando é que se faz uma retificação da ata? Para que serve a retificação da ata? E o que é uma retificação da ata? Isso é uns 14 artigos para isso, né? Do 284 até o artigo 395, ou seja, são os 10 artigos, né? Vamos lá. De novo, seção 1, da prioridade da instrução da polícia e da ordem das sessões. Funções gerais. Preferência para a instrução criminal. Terão preferência para a instrução criminal os processos a que respondam os acusados presos. Se é preso, tem preferência. Dentre os presos de prisão mais antiga, os que têm prisão mais antiga também têm preferência. E dentro dos acusados soltos e os revéis, os de prioridade do processo também têm preferência. Alteração da preferência. Parágrafo único. A ordem de preferência poderá ser alterada por conveniência da Justiça ou da ordem militar. Polícia das Seções. A polícia e a disciplina das seções da instrução criminal serão, de acordo com o artigo 36 e seu parágrafo 1 e 2, serão exercidas pelo presidente do Conselho de Justiça e pelo auditor dos demais casos. Conduta da assistência. As partes e os escrivões e os espectadores poderão estar sentados durante as sessões, levantar-se-ão, porém, quando se dirigem a juiz ou quando este se levantar para qualquer ato do processo. Ou seja, os assistentes têm que se levantar, sei lá por quê. Prerrogativas. O representante do MP e os advogados poderão falar sentados e estarão no que for aplicável as prerrogativas que lhe segura o 89 da Lei 4215. Publicidade da instrução criminal. A instrução criminal será sempre pública, podendo excepcionalmente a juiz do Conselho de Justiça ser secreta a sessão, desde que exija o interesse da ordem de disciplina militares ou segurança nacional. Sessões fora da sede. As sessões e os atos processuais poderão, em caso de necessidade, realizar-se fora das sedes de auditoria em local especialmente designado pelo auditor, intimadas as partes para este fim.
Conduta inconveniente do acusado. Se o acusado durante a sessão se portar de modo inconveniente, será advertido pelo presidente do conselho e, se persistir, poderá ser mandado retirar da sessão, que prosseguirá sem a sua presença, perante, porém, o seu advogado curador. Ou seja, mesmo que tire o acusado de lá, sempre tem que ter um cara para proteger ele, que é o advogado ou curador. Se qualquer destes se recusar a permanecer no recinto, o presidente nomeará um defensor ou curadora de rock ao acusado para funcionar até o fim da sessão. Da mesma forma, procederá o auditor, em se tratando de ato de sua competência. Caso de desacato. No caso de desacato, o juiz ao procurador ou ao escrivão, o presidente do conselho ou o auditor determinará a lavratura de auto de flagrante delito, que será remetido à autoridade judiciária competente. Se lembra? Desacato é delito, tá? Bom, prazo para instrução criminal. O prazo para a conclusão da instrução criminal é de 50 dias, estando o acusado preso, de 90 quando solto, contados no recebimento da denúncia. Não computação de prazo. Volta aqui, sabe? Na verdade, tinha um monte de questão dessa coisa de 50 e 90 dias, nas questões desse processual militar. Tipo, dessas questões, tinha uma que era essa opção mesmo, aí de 50 e 90 dias. E tinha um monte de que tinham enunciado esse enunciado, só que estava com os prazos errados, né? O prazo para a conclusão de instrução criminal é 50 dias. Quando o cara está preso. Tem uma hipótese, esses prazos de conclusão. 50 se o cara está preso e 90 se o cara está solto. Contados da denúncia. Bom, não computação de prazo. Aqueles prazos de demora determinada por doença do acusado ou defensor por questão prejudicial ou por outro motivo de força maior justificado pelo auditor, inclusive a inquirição de testemunhas por precatório, realização de exames periciais ou outras diligências necessárias à instrução criminal dentro dos respectivos prazos. Ou seja, não computam casos toda vez que tem uma coisa extremamente importante ou ter, tipo, o cara está doente. De força maior, entende? Bom, doença do acusado. No caso de doença do acusado, o ciente do seu advogado ou curador e o representante do MP poderá o Conselho de Justiça ou o auditor, por delegação, deixe transportar-se ao local onde aquele se encontrar, procedendo aí ao ato de instrução criminal. Doença e ausência de defensor. No caso de doença de defensor, que o impossibilite de comparecer à sede de juízo comprovada por atestado médico com a firma de seu signatário devidamente reconhecida, será adiado o ato a que aquele devia comparecer, salvo se a doença perdurar por mais de 10 dias, caso em que ele será nomeado substituto se outro defensor não estiver ou não for constituído pelo acusado. No caso de ausência do defensor por outro motivo ou sem justificativa, ser-lhe-á nomeado um substituto para assistência ao ato e funcionamento do processo, enquanto a ausência persistir, é salvado ao acusado o direito de constituir outro defensor. Prazo para devolução de precatória. Para devolução de precatório, o auditor marcará o prazo razoável, fim do qual, salvo motivo de força maior, a instrução criminal prosseguirá, podendo a parte juntar posteriormente a precatória como documento nos termos do 378 e 379. Atos procedidos perante o auditor. Salvo o interrogatório do acusado, a acariação nos termos do artigo 365, a inquisição de testemunhas na sede da auditoria, todos os demais atos da instrução criminal poderão ser procedidos perante o auditor, com ciência do advogado ou curador, do acusado e do representante do MP. Para os atos probatórios em que é necessária a presença do Conselho de Justiça, bastará o comparecimento da sua maioria e, se ausente, o presidente será substituído na ocasião pelo oficial imediato de antiguidade ou imposto, juntada da fé de ofício ou antecedentes. Juntar-se-á dos autos do processo, o extrato da fé, do ofício ou dos assentamentos do acusado militar. Se o acusado for civil, será junta a folha de antecedentes penais e, além destas, a de assentamentos do servidor da partição ou estabelecimento militar. Individual datiloscópica. Sempre que possível, juntar-se-á ao individual datiloscópica do acusado.
Ou seja, não tenho a menor ideia do que é isso. Não explicou? Eu não sei o que é individualidade logo. Bom, proibição de transferência ou remoção. O acusado ficará à disposição exclusiva da Justiça Militar, não podendo ser transferido ou removido para fora de uma sede da auditoria, até a sentença final, salvo motivo relevante que será apreciado pelo auditor após comunicação de autoridade militar ou requerimento do acusado civil. Proibição de transferência para reserva. O oficial processado ou sujeito a inquérito policial militar não poderá ser transferido para a reserva, salvo se atingir a idade limite de permanência do serviço ativo. Dever do exercício de função ou serviço militar. O acusado solto não será dispensado no exercício das funções ou do serviço militar, exceto se no primeiro caso houver incompatibilidade com a infração cometida. Lavratura de ata. Lavratura de ata de cada sessão será pelo escrivão lavrada a ata de qual se juntará a cópia autêntica dos autos dela constando os requerimentos, decisões e incidentes ocorridos na sessão. Retificação da ata. Parágrafo único. Na sessão seguinte, por determinação do Conselho, o requerimento de qualquer das partes, a ata poderá ser retificada quando emitir ou não houver declarado fielmente fato ocorrido na sessão. E assim acaba a primeira parte, o teco geral. Obrigado. Mais uns minutinhos, pausinha. Bom, continuando a leitura da lei seca. Só que é parte 2. Só que está na parte do processo ordinário. Vamos lá, processo ordinário. Uou, 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 uou. Bom, vamos lá. Tá. No início do processo ordinário, seção 2. Início do processo ordinário. O processo ordinário inicia-se com o recebimento de uma denúncia, né? Que falou um monte de vezes da coisa de denúncia e tá. Até foi mencionado no treco dos prazos do final lá, de 50 e 90 dias. Daí, falta de elementos para uma denúncia. Ou seja, a denúncia não tem efeito se ela ter falta de elementos. Vai assim. Se o procurador, sem prejuízo de diligência, que se refere ao artigo 26, número 1, entender que os autos do inquérito ou as peças de informação não ministra os elementos dispensáveis a um oferecimento de denúncia, requererá ao auditor que os mande arquivar. Basicamente, o cara fala, isso aqui não tem os requisitos, então arquiva. Basicamente, quando não tem os requisitos, é basicamente quando não tem informação, tipo, não sabe o que fez, não sabe quem fez, não sabe porcaria nenhuma do treco, então não sabe nem o crime que fez. Ou seja, é completamente inútil como uma denúncia, então, normalmente é assim, né? Vamos lá. Só que não vamos assumir nada, né? Se este concordar com o pedido, que se lembra, ele está pedindo para uma pessoa aqui, ó, procurador, que ele pede para arquivar. E daí, ele fala para quem? O procurador fala para o auditor, que é mencionado várias vezes nesses trocos que a gente leu, certo? E daí o auditor faz o quê? Ou ele arquiva, ou ele fala que não quer. Se acorda ou acorda. Se ele discordar, remeterá os autos a um procurador-geral, ou seja, só manda para o cara mais alto ainda do que o procurador normal. Bom, designação de outro procurador. Se o procurador-geral, que é o cara que eu fiz o meu recurso de denúncia, o auditor fez o recurso de denúncia, designação de outro procurador. Aqui há elementos para a ação penal, ou seja, não precisava desistir, não precisava arquivar, designará um outro procurador a fim de promovê-la. Em caso contrário, mandará arquivar o processo. Daí, avocamento, que é tirar, né, a habilidade. Avocamento do processo, a mesma designação poderá fazer, avocando o processo sempre que tiver reconhecimento de que, existindo em determinado caso elementos para a ação penal, este não foi promovida. Segundo, alegação de incompetência do juízo. O procurador, antes de oferecer a denúncia, poderá alegar a incompetência do juízo, que será processada de acordo com o artigo 146. E isso foi a seção 2. Próxima seção, instalação de Conselho de Justiça. Providências de auditor. Recebida a denúncia, o auditor tem que fazer certas coisas. E elas são listadas aqui.
Uma das coisas é o sorteio. Vamos falar primeiro todas as coisas que tem que falar e depois a gente fala as especificações delas. O auditor tem que fazer sorteio do conselho, ou o auditor tem que fazer a instalação do conselho. Ele tem que fazer sorteio, instalação, o auditor tem que fazer citação do acusado e do procurador militar. O auditor tem que fazer intimação das testemunhas arroladas e do ofício. E só. Tem que fazer intimação, citação, instalação e sorteio. Sorteio é basicamente sortear pessoas para entrarem no conselho. Bom, recebida a denúncia, o auditor sorteio o conselho. Ele providenciará, conforme o caso, um sorteio de conselho especial ou a convocação de um conselho permanente de justiça. Se tiver, né? Segundo, o auditor faz a instalação do conselho. Ele vai designar um dia, lugar e hora para a instalação de um conselho de justiça. Terceiro, o auditor vai fazer a citação do acusado e também do procurador militar. Ele determinará a citação do acusado de acordo com o artigo 277 para assistir a todos os termos do processo, até o que? A decisão final nos dias e horas que forem designados sob pena da revalia, bem como da intimação do representante do MP. Se não percebeu aqui, o artigo 277 isso é o artigo de citações, entende? Ou seja, ele é o cara que fala dos cartas, fala dos mandatos, fala das explicatórias, fala das cartas citatórias, fala dos editais, entendeu? Ou seja, tem que ser o cara que vai determinar a citação, é o auditor. Ele não vai fazer a citação, ele só vai falar que tem que fazer e como fazer, né? Se não der, não, ele não fala como fazer, ele só fala que tem que fazer, tá? Intimação. E a última coisa que o auditor faz é a intimação das testemunhas arroladas e do ofendido também. O auditor determinará a intimação das testemunhas arroladas na denúncia para comparecerem no lugar, dia e hora que lhes for designado sob as penas de lei e se couber a notificação do ofendido para os fins dos artigos 311 e 312. Compromisso legal. Tem à sua direita o auditor, à sua esquerda o oficial do posto mais elevado ou mais antigo e nos outros lugares alternadamente os demais juízes conforme os seus postos ou antiguidade. Ficando o escrivão em mesa próxima. Ao auditor e ao procurador em mesa que lhe é reservada, o presidente na primeira reunião do Conselho de Justiça prestará em voz alta de pé, descoberto o seguinte. Ele tem que falar essa coisa aqui. Prometo apreciar com imparcial atenção os fatos que me forem submetidos e julgá-los de acordo com a lei e a prova dos autos. Esse compromisso será também prestado pelos demais juízes sob a fórmula assim o prometo. Nesse ato, o escrivão levará a certidão dos autos. Atentos os advogados. Para o advogado será destinada a mesa espacial no recinto e se houver mais de um, serão ao lado da mesa colocadas cadeiras para que todos possam assentar-se. Designação para qualificação de interrogatório. Prestado o compromisso pelo Conselho de Justiça, o auditor poderá, desde logo, ser presentes as partes e cumprir a citação prevista no 277, a designar lugar, dia e hora para a qualificação de interrogatório do acusado, que se efetuará pelo menos 7 dias após a designação. Sobre a presença do acusado. O acusado preso tem que assistir a todos os termos do processo, inclusive ao sorteio do Conselho de Justiça, quando especial. Ou seja, mesmo que o cara seja preso, ele sempre tem que ir para o lugar toda vez que tiver alguma parte do processo. Ou seja, não pode continuar o processo sem o acusado. Bom, chegou, assim termina a sessão 3, que basicamente falou de o que o auditor faz e coisas que acontecem com o acusado, certo? Agora chegou na sessão 4. Da qualificação e interrogatório do acusado, das exceções que podem ser opostas e do comparecimento do ofendido. Normas de qualificação do interrogatório. No lugar, isso aqui já está no artigo 404, tá? No lugar, dia e hora marcados para qualificação e interrogatório do acusado, que obedecerão às normas prescritas no artigo 302 e 306, ser-lhe-ão lidos antes pelo escrivão a denúncia e os nomes das testemunhas nela roladas, com as respectivas identidades. Solicitação da leitura de peças de inquérito. O acusado poderá solicitar antes do interrogatório ou para esclarecer qualquer pergunta dele constante
que lhe seja lido determinado depoimento ou trechos dele prestado no inquérito, bem como as conclusões do relatório do seu encarregado. Dispensa de perguntas. São dispensadas perguntas enumeradas no 306 que têm relação com o crime. Basicamente, as perguntas aqui são perguntas do mal, tá? Daí, continuando, interrogatório separado. Presentes mais de um acusado serão interrogados separadamente, pela ordem de atuação no processo, não podendo um ouvir o interrogatório do outro. Postura do acusado. Durante o interrogatório, o acusado ficará de pé, salvo se o seu estado de saúde não permitir. Exceções opostas pelo acusado. Após o interrogatório e dentro de 48 horas, o acusado poderá opor as exceções de suspeição do juiz, procurador ou escrivão de incompetência do juízo, de litispendência ou de coisa julgada, as quais serão processadas de acordo com o título X e I. Capítulo 1. X 111. Seção 1. A4 do livro 1, no que for aplicável. Matérias da defesa. Quaisquer outras exceções ou alegações serão recebidas como matéria de defesa para apreciação no julgamento. Exceções opostas pelo procurador militar. O procurador, no mesmo prazo previsto no artigo anterior, poderá opor as mesmas exceções em relação ao juiz ou ao escrivão. Presunção da menoridade. A declaração de menoridade do acusado valerá até a prova em contrário se, no curso da instrução criminal ficar provada sua maioridade, cessarão as funções do curador, que poderá ser designado advogado de defesa. A verificação da maioridade não invalida os atos anteriormente praticados em relação ao acusado. Comparecimento do ofendido. Na instrução criminal em que couber o comparecimento de um ofendido, proceder-se-á na forma prescrita no 311, 312 e 313. Ou seja, eu não tenho a menor ideia do que está no 311, no 312 e 313. Bom, ele fala da revalia. O que é revalia? Não tenho porcaria e menor ideia do que é a droga de uma revelia, que fica mencionado, já mencionou 3 vezes nessa droga de lei, e não explicou nenhuma vez o que é a droga de revelia. Quer saber? Vamos ver o que é revelia. Vamos lá no mestre Google perguntar o que é revelia. E aí está a resposta. O que é revelia? É a in absentia. Quando o réu é comunicado oficialmente de um processo, mas ele não se defende. O artigo 344 do processo civil descreve a revelia como o ato de o réu deixar de se defender, mesmo tendo citado ou oficialmente informado por ato de justiça da existência de um processo judicial contra ele. Ou seja, o cara não faz nada. Oh, meu, é difícil dizer que a revelia é quando o cara não faz nada? Que dificuldade, né? Bom. Vamos voltar lá para o conteúdo. Vamos lá. Revelia do acusado preso. Ou seja, o revelido sabe que está sendo processado, mas não faz porcaria nenhuma para se defender. Só acusado preso recusar-se a comparecer à instrução criminal, ou seja, ele não foi lá para se defender, sem motivo justificado, ser-lhe designado um advogado de ofício para defendê-lo, ou outro advogado, se estiver impedido, independentemente da qualificação do interrogatório, o processo prosseguirá a sua revelia, sem o carinha precisar fazer nada. Qualificação de interrogatório posteriores. Comparecendo, mais tarde será qualificado o interrogatório, mas sem direito a opor qualquer das exceções previstas no artigo 407. O seu parágrafo único. Revelia do acusado solto. Ou seja, o cara não faz nada quando ele está solto. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início de uma instrução criminal ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer ao ato de processo em que sua presença seja indispensável. Ou seja, o cara não foi, ele é considerado revel. Ou seja, cara que não se age para se defender. Tá. Acompanhamento posterior do processo. O revel que comparecer após o início do processo,
acompanhá-lo nos termos em que estiver, não tendo direito à repetição de qualquer ato. Ou seja, mesmo que o cara falta, se o cara falta, é considerado, e ele foi citado e tudo, ele é considerado revel. Ou seja, considerado que ele não quis participar do processo para se defender. Entendeu? Bom, defesa do revel. Recursos que pode interpor. Pois é, ou seja, uma coisa que o cara pode fazer. O curador do acusado revel se incumbirá de sua defesa até o julgamento, podendo interpor os recursos legais, excetuada a apelação de sentença condenatória. E só isso mesmo. Ou seja, a defesa do revel é o cara que é curador dele, pode defender o revel. Seção 6. Da inquirição de testemunhas, do reconhecimento de pessoa ou coisa e das diligências em geral. Normas de inquirição. Fica assim. A inquirição das testemunhas obedecerá às normas prescritas nos 347 e 364, além de artigos. Leitura da denúncia. Qualificada testemunha, o escrivão far-lhe-á uma leitura de denúncia, antes da prestação do depoimento. Se presentes várias testemunhas, todas elas ouvirão ao mesmo tempo a denúncia. Aquela leitura da denúncia, fim da leitura da denúncia, retirarão do recinto da sessão as que não forem depor em seguida, a fins de que uma não possa ouvir o depoimento de outra que a preceder. Leitura de peças do inquérito. As partes poderão requerer ou o auditor determinar que a testemunha seja lido o depoimento seu prestado no inquérito ou peça deste, a respeito da qual seja esclarecedor o depoimento prestado na instrução criminal. Procedência na inquirição. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia e as referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público, de acordo com o parágrafo 4 deste artigo. Após estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa. Primeiro a denúncia, depois a defesa. Né? Que nem o normal, né? Parágrafo 1. Inclusão de outras testemunhas. Havendo mais de 3 acusados, o procurador poderá requerer, a inquirição de mais de 3 testemunhas numerais, além das arroladas na denúncia. Tem mais de 3 acusados, tem mais de 3 testemunhas. Indicação das testemunhas de defesa. As testemunhas de defesa poderão ser indicadas de qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de 5 dias após a inquirição da última testemunha de acusação. Cada acusado poderá indicar até 3 testemunhas, podendo ainda requerer sejam ouvidas testemunhas referidas ou informantes nos termos do parágrafo 3. Testemunhas referidas e informantes. As testemunhas referidas, assim como as informantes, não poderão exceder 3. E aqui o parágrafo 4 que foi mencionado anteriormente. Substituição, desistência e inclusão. Quer o MP, quer a defesa, poderá requerer a substituição ou desistência de testemunha arrolada ou indicada, bem como a inclusão de outras até o número permitido. Ou seja, podem ser tiradas testemunhas e colocadas testemunhas. Inquirição pelo auditor. As testemunhas serão inquiridas pelo auditor e, por intermédio deste, pelos juízes militares, procurador, assistente e advogados. As testemunhas arroladas pelo procurador, o advogado formulará perguntas por último, da mesma forma, o procurador as indicadas pela defesa. Recusa de perguntas. Poderão ser recusadas as perguntas das partes, salvo se ofensivas ou impertinentes, ou sem relação com o fato descrito na denúncia, ou importarem repetição de outra pergunta já respondida. Consignação em ata. As perguntas recusadas serão, a requerimento de qualquer das partes, consignadas na ata da sessão, salvo se ofensivas e sem relação com o fato descrito na denúncia. Continuando. Testemunha em lugar incerto ou caso de prisão. Se não for encontrada, testemunha. Se não for encontrada ou por estar em lugar incerto, qualquer das testemunhas, o auditor poderá deferir o pedido de substituição, ou seja, o auditor pode deixar que possa trocar testemunha que não consegue achar. Se averiguar
que a testemunha se esconde, ou seja, não é porque não consegue achar, é porque ela está se escondendo. Para não depor, ela determinará sua prisão para este fim. Ou seja, o cara é normal, é estranho, né? Por que vai prender o testemunho? Está legal. Notificação prévia. Nenhuma testemunha será inquirida sem que, com 3 dias de antecedência, pelo menos, sejam notificados o representante do MP, o advogado e o acusado. Ou seja, nenhuma testemunha pode ser inquirida sem que esses caras saibam, sabe? O MP, o advogado e o acusado, se estiver preso. Redução a termo e leitura do depoimento. O depoimento será reduzido a termo pelo escrivão e lido à testemunha que, se não tiver objeção, assiná-lo-á após o presidente do conselho e o auditor assinarão em seguida, conforme se trate de testemunha de acusação ou de defesa, o representante do MP e o assistente ou advogado e o curador, se a testemunha declarar que não saber ler ou escrever, certificá-lo-á o escrivão e encerrará o termo sem necessidade de assinatura a rogo da testemunha. Partido de retificação. A primeira testemunha poderá, após a leitura do depoimento, se lembra? Vai ler todo a testemunha, primeiro lê o depoimento para a testemunha antes dela depor, né? Pedir a retificação de um tópico que não tenha, em seu entender, traduzido fielmente a declaração sua. Recusa de assinatura. Na verdade, ou seja, eu falei errado isso aqui. Essa retificação, pedido de retificação, é basicamente que uma testemunha pode ouvir o depoimento, ou seja, o que ela falou. Se a leitura não coincidir com o que a testemunha queria falar, em seu entender, traduzido fielmente sua declaração, ela pode pedir para que ela seja ratificada. Depois, a recusa de assinatura. Se a testemunha ou qualquer parte das partes recusar a assinar o depoimento, o escrivão certificará, bem como o motivo da recusa, se for expresso o interessado em querer que conste por escrito. Depois, a assinatura. Sempre que, em cada sessão, se realizar a inquisição de testemunhas, o escrivão lavrará um termo de assentado do qual constará o lugar, dia e hora em que se iniciou a inquisição. Daí agora falar do período da inquisição. As testemunhas serão ouvidas durante o dia das 7 às 18 horas, salvo prorrogação autorizada pelo Conselho de Justiça por motivo relevante, que constará da ata da sessão. Determinação de acareação. A criação entre as testemunhas poderá ser determinada pelo Conselho de Justiça, pelo auditor ou requerida por qualquer das partes, obedecendo ao disposto nos artigos 365, 366 e 367. Determinação de reconhecimento de pessoa ou coisa. O reconhecimento de pessoa e de coisa, nos termos dos artigos 368, 369 e 370, poderá ser realizada por determinação do Conselho de Justiça, do auditor ou a requerimento de qualquer das partes. Conclusão dos autos ao auditor. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles determinará vista em cartório às partes por 5 dias para requererem, se não o tiverem feito, o que for direito nos termos deste código. Determinação de ofício e fixação de prazo. Que poderá determinar de ofício. O auditor que poderá determinar de ofício as medidas para julgar conveniência do processo, caberá fixar os prazos necessários à respectiva execução e a esse respectivo não existir disposição especial. Vista para alegações escritas. No prazo aludido no artigo 427, que foi o que a gente acabou de ler, e falou de um prazo que eu nem prestei atenção, então vamos voltar. Conclusão de autos ao editor. Após a inquisição de última testemunha da defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que eles determinará uma vista de cartório. Ou seja, tem autos são basicamente os papéis do processo, certo? Eles vão lá para o cartório por 5 dias, aqui ó, prazo, 5 dias, para requererem, se não tiverem feito o que for de direito nos termos deste código. Ou seja, as pessoas podem ir lá no cartório, depois que foi concluído tudo o treco de testemunha, o auditor cria autos e manda para o cartório. Tudo vai estar lá no cartório, então as pessoas que tiverem referente para ver essas coisas, elas vão ter 5 dias para ir lá e ver, entende? Nos termos do código. Para quem não tiver feito os autos, visto os autos, entendeu? É aquela coisa de processo de ver autos, tá? Daí, terminação do ofício
e fixação do prazo. O auditor poderá determinar de ofício as medidas de julgar convenientes ao processo, ele caberá fixar os prazos necessários à respectiva execução, se a esse respeito não existir uma disposição que é especial, e vistas as alegações escritas. Fim do prazo aludido do artigo 487, que é os prazos que ele mesmo fixou, que não estão específicos no Código, e os prazos de 5 dias de leitura de autos, e se não tiver havido um incremento de despacho para fins neles previsto, o auditor vai determinar ao escrivão a abertura de vista dos autos para alegações escritas, sucessivamente por 8 dias ao representante do MP e ao advogado do acusado. Se houver assistente constituída até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada a vista dos autos, se o requerer, por 5 dias imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do MP. Dilatação do prazo. Se ao processo responderem mais de 5 acusados e diferentes forem os advogados, o prazo de vista será de 12 dias, correndo em cartório e em comum para todos. O mesmo prazo terá representante do MP. Certidão de recebimento das alegações de desentranhamento. O escrivão certificará aqui a declaração do dia e hora, o recebimento das alegações escritas, a medida da apresentação, recebidas no prazo, o auditor mandará desentranhá-la dos autos, salvo prova imediata de que a demora resultou da óbice irremovível materialmente. Observância da linguagem decorosa das alegações. As alegações escritas deverão ser feitas em termos convenientes ao decoro dos tribunais e à disciplina judiciária, sem ofensa à autoridade pública, às partes ou às demais pessoas que figurem no processo, sob pena de serem riscadas, de modo que não possam ser lidas por determinação do presidente do Conselho ou do auditor. Expressões que infringam daquelas normas. Sanção da nulidade ou falta da designação de dia e hora de julgamento. Fim do prazo concedido para as alegações escritas, o escrivão fará os autos conclusos ao auditor, que poderá ordenar diligência para sanar qualquer nulidade ou suprir falta prejudicial ou esclarecimento de verdade. Se achar o processo devidamente preparado, designará dia e hora para o julgamento cientes dos demais juízes do Conselho de Justiça, as partes de requisição do acusado preso, a autoridade que o detenha, a fim de ser apresentado com as formalidades previstas neste código. E já tô cansadão. Só vamos ver se essa aqui é a última sessão, tá? Só tem uma sessão 7 aqui. Deixa eu ver se ela é a última. Assim, chegamos na última sessão desse técnico do processo ordinário. O próximo conteúdo seria a sessão do título 2 dos processos especiais do habeas, só o capítulo do habeas corpus. Mas a gente não vai ler ele, porque a gente já está cansado, né? 1 hora de vídeo, 1 hora de gravação, já cansou, né? Essa é sessão 7, que é a sessão do julgamento e da sentença, ou seja, a parte final do processo. Ele dura mais uma página, ou seja, ele dura mais uns 20 minutos para a gente ler. Vamos lá, no modo não pergunta, não comenta, não fala nada, só lei seca, no modo que as coisas estão passando pela nossa cabeça, a gente não está aprendendo porcaria nenhuma, mas se ficar uma coisa passiva na cabeça, na próxima vez, quando a gente ver a aula do professor, a gente talvez aprenda melhor, né? Vamos lá. Sessão 7 da sessão do julgamento e da sentença. Abertura da sessão. No dia e horas designados para o julgamento reunido no Conselho de Justiça aos presentes, todos os seus juízes e procurador, o presidente declarará aberta a sessão e mandará apresentar o acusado. Comparecimento do revel. Se o acusado revel comparecer nessa ocasião sem ter sido ainda qualificado e interrogado, proceder-se-á a estes atos na conformidade dos artigos 4504, 405 e 406, perguntando que antes o auditor, se tem advogado, se declarar que não o tem, o auditor nomear-lhe-á cessando a função do curador, que poderá, entretanto, ser nomeado advogado. Revel de menor idade. Se o acusado revel for menor e a sua menoridade só vier a ficar comprovada na fase de julgamento, o presidente do Conselho de Justiça nomear-lhe-á o curador, que poderá ser o mesmo já nomeado pelo motivo de revalia. Falta de apresentação do acusado preso. Se o acusado, estando preso, deixar de ser apresentado na sessão de julgamento, o auditor providenciará, quanto ao seu comparecimento, a nova sessão que for designada para aquele fim.
Adiamento de julgamento no caso de acusado solto. O julgamento poderá ser adiado por uma só vez. No caso de falta de comparecimento do acusado solto, na segunda falta, o julgamento será feito à revalia, com o curador nomeando pelo presidente do conselho. Falta de comparecimento do advogado. O ausente ou advogado será adiado e o julgamento uma vez. Na segunda ausência, salvo o motivo de força maior devidamente comprovado, será o advogado substituído por outro. Falta de comparecimento do assistente ou curador. Não será adiado o julgamento por falta de comparecimento do assistente ou do seu advogado ou de curador de menor ou revel, que será substituído por outro de nomeação do presidente do Conselho de Justiça. Saída do acusado por motivo de doença. Se o acusado de saúde se o estado de saúde do acusado não lhe permitir a permanência da sessão durante todo o tempo em que durar o julgamento, este prosseguirá com a presença de defensor do acusado. Se o defensor se recusar a permanecer na sessão, a defesa será feita por outro, nomeado pelo presidente do Conselho de Justiça, desde que advogado. Leitura das peças do processo. Iniciada a sessão de julgamento, o presidente do Conselho de Justiça ordenará que o escrivão proceda à leitura das seguintes peças do processo: a denúncia de seu aditamento, se houver; o exame do corpo de delito, se há conclusão de outros exames ou necessárias perícias fundamentais à configuração ou classificação do crime; o interrogatório do acusado; qualquer outra peça das autos cuja leitura for proposta por algum dos juízes ou requerida por qualquer das partes, sendo neste caso ordenada pelo presidente do Conselho de Justiça, se deferir o pedido. Sustentação oral do acusada e do defensor e da defesa. Da acusação e da defesa. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra para a sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e finalmente ao defensor ou defensores, pela ordem de atuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado entre eles. Tempo para acusação e defesa. O tempo assim para a acusação como para a defesa será de 3 horas para cada uma no máximo. Réplica e tréplica. O procurador e o defensor poderão respectivamente replicar e treplicar, por tempo não excedente a 1 hora para cada um. Prazo para o assistente. O assistente ou seu procurador terá metade do prazo concedido ao procurador para a acusação e a réplica. Defesa de vários acusados. O advogado que tiver a seu cargo e a defesa de mais de um acusado terá direito a mais de 1 hora, além do tempo previsto no parágrafo 1º, se fizer a defesa de todos em conjunto, com alteração, neste caso, da ordem prevista do preâmbulo do artigo. Acusado excedentes a 10. Se os acusados excedem a 10, cada advogado terá direito a 1 hora para a defesa de cada um dos seus constituintes, pela ordem respectiva à autuação. Se não usar da faculdade prevista no parágrafo anterior, ele não poderá, entretanto, exceder a 6 horas o tempo total, que o presidente do Conselho de Justiça marcará e o advogado distribuirá, como entender, para a defesa de todos os seus constituintes. Uso da tribuna. Procurador, assistente e seu procurador. O advogado e o curador desenvolverão a acusação ou a defesa da tribuna para esse fim, destinada na ordem que lhes tocar. Disciplina dos debates. A linguagem dos debates obedecerá às normas do artigo 429, podendo o presidente do Conselho de Justiça, após a segunda advertência, cassar a palavra de quem as transgredir, nomeando-lhe substituto ad hoc. Permissão de apartes. Durante os debates poderão ser dados apartes, desde que permitidas por quem esteja na tribuna, e não tumultuem a sessão. Conclusão dos debates. Concluídos os debates e a decidida qualquer questão de ordem levantadas pelas partes, o Conselho de Justiça passará a deliberar em sessão secreta, podendo qualquer dos juízes militares pedir ao auditor esclarecimento sobre questões de direito que se relacionem com o fato sujeito a julgamento. Pronunciamento dos juízes. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se pronunciarem sobre as questões preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar o auditor e depois os juízes militares, por ordem inversa de hierarquia. E, finalmente, o presidente. Diversidade de votos. Quando, pela diversidade de votos, não se puder constituir uma maioria para a aplicação da pena, entender-se-á que o juiz que tiver votado por pena maior ou mais grave terá virtualmente votado por pena imediatamente menor ou menos grave. Ou seja, é uma troca de votos, né? Interrupção da sessão na fase pública. A sessão de julgamento será permanente e poderá, porém,
ser interrompida na fase pública por tempo razoável, para descanso ou alimentação dos juízes, auxiliares da justiça e partes na fase secreta, e não se interromperá por motivo estranho ao processo, salvo moléstia de algum dos juízes, caso em que será transferida para o dia designado na ocasião. Conselho Permanente e prorrogação de jurisdição. Prorrogar-se-á a jurisdição do Conselho Permanente de Justiça, se o novo dia designado estiver incluído no trimestre seguinte àquele em que findar a sua jurisdição, fazendo-se constar o fato de ata. Definição do fato pelo Conselho. O Conselho de Justiça poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde a que aquela definição haja sido formulada pelo MP em alegações escritas e a outras partes tenha tido a oportunidade de respondê-la. Condenação e reconhecimento de agravante não arguida. Proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer gravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido arguida. Conteúdo da sentença. A sentença conterá o nome do acusado e, conforme o caso, seu posto ou condição civil. Conterá a exposição sucinta da acusação e da defesa. Conterá a indicação dos motivos do fato e do direito em que se pode fundar a decisão. Conterá a indicação de modo expresso do artigo e dos artigos de lei em que se acha em curso o acusado. Sabe? O artigo que está escrito aqui, tá? Conterá a data e assinaturas dos juízes do Conselho de Justiça e começar pelo presidente e por ordem de hierarquia e declaração dos respectivos postos, encerrando-as ao auditor. A declaração do voto. Se qualquer dos juízes deixar de assinar a sentença, será declarado pelo auditor o seu voto como vencedor ou vencido. Redação da sentença. A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus fundamentos ou de sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido no todo ou em parte. Após a assinatura, o juiz poderá fazer cada um dos juízes militares. Podem explicar. Sentenças datilografada e rubricada. A sentença poderá ser datilografada, rubricando-a, neste caso, o auditor, folha por folha. Sentença absolutória. Requisitos. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos por parte expositiva da sentença, desde que reconheça. Ele tem que reconhecer que está provada a inexistência de um fato, ou não houver prova de sua existência. Daí causa a sentença absolutória. Segundo, ele tem que ter convencido que não constitui um fato de infração penal. Tem essa sentença absolutória. Segundo, não existe prova de ter o acusado concorrido para a infração penal, ou seja, ele não participou. Quarto, tem que existir uma circunstância que exclua a ilicitude do fato, a culpabilidade ou a impunibilidade do agente. Exemplos disso aparecem nos artigos 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar, que não vem ao caso porque eles não caem no nosso concurso. E, se não estiver prova suficiente para a condenação e está extinta a punibilidade. Todos esses casos, que basicamente não tem nada para fazer, causa a sentença absolutória de absolvição do acusado. Bom, e a especificação? Se houver várias causas para absolvição, serão todas mencionadas. Sempre tem que especificar as causas de absolvição. Providências. Na sentença absolutória determinar-se-á por o acusado em liberdade, se for o caso, a cessação de qualquer pena acessória e, se for o caso, a medida de segurança provisoriamente aplicada. E também a aplicação da medida de segurança cabível. Sobre a sentença condenatória, os requisitos. O Conselho de Justiça, ao proferir uma sentença condenatória, tem que mencionar as circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta. A fixação da pena, tendo em vista obrigatoriamente o disposto nos 69 e seus parágrafos do Código Penal Militar. Ele também tem que mencionar as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no citado Código, cuja existência reconhecer. Terceiro, ele tem que impor as penas de acordo com aqueles dados
fixando a quantidade das principais e, se for o caso, a espécie e o limite das acessórias, e tem que aplicar as medidas de segurança que, no caso, couberem. Sobre a proclamação do julgamento e a prisão do réu. Reaberta a sessão pública e proclamado um resultado de julgamento pelo presidente do Conselho de Justiça, o auditor vai ter que expedir um mandato de prisão contra o réu, se este for condenado a pena privativa de liberdade ou alvara de soltura. Se absolvido, se presente o réu, ser-lhe-á dada a voz de prisão pelo presidente do Conselho de Justiça. No caso de condenação, a aplicação da pena não privativa de liberdade será comunicada à autoridade competente para os devidos efeitos. Sobre a permanência do acusado absolvido na prisão. Vocês lembram? O cara foi absolvido, ou seja, ele não pode mais ser preso. Mas se o cara for continuar preso, se a sentença for absolutória, por maioria de votos, se esse acusado versar sobre crime a que ele combina a pena, no máximo tempo igual ou superior a 20 anos, o acusado continuará preso se interposta a apelação pelo MP, salvo se apresentado espontaneamente a prisão para confessar crime cuja autoria era ignorada ou imputada a outrem. Sobre o cumprimento anterior do tempo de prisão. No caso de uma sentença condenatória, o réu será posto em liberdade, em virtude de uma prisão provisória e tiver cumprido a pena aplicada. A cópia da sentença devidamente conferida e subscrita pelo escrivão e rubricada pelo auditor ficará arquivada em cartório. Sobre indícios de outro crime. Se em processo submetido ao seu exame, o Conselho de Justiça for ocasião do julgamento verificar a existência de indícios de outro crime, determinará a remessa das respectivas peças por cópia autêntica ao órgão do MP, competente para os fins do delito. Para os fins de direito. Leitura da sentença em sessão pública e intimação. Se a sentença ou decisão não lhe for lida na sessão em que se proclamar o resultado do julgamento, sê-lo-á pelo auditor em público, audiência pública, dentro do prazo de 8 dias, dela ficarão, desde logo, intimados os representantes do MP e o réu e seu defensor e presentes. Sobre a intimação da representação do representante do MP. Salvo o disposto no artigo anterior, que é o treco que virou público, era uma audiência pública, o escrivão, dentro do prazo de 3 dias, após a leitura da sentença ou decisão, dará ciência dela a quem? A representante do MP, para os efeitos legais. Após a audiência pública, o escrivão tem 3 dias para dar ciência ao cara do MP. Intimação da sentença condenatória. A intimação da sentença condenatória será feita se não o tiver sido nos termos do 443, ao defensor de ofício ou dativo, ao réu pessoalmente se estiver preso e ao defensor constituído pelo réu. Se não entendeu, isso aqui está falando de uma sentença condenatória quando é que faz intimação. A intimação de um réu solto ou revel. A intimação de uma sentença condenatória de réu solto ou revel, que se lembra que o revel é o cara que não se defende, ou seja, que não fez nada. Far-se-á após a prisão, e bem assim, ao seu defensor, ao advogado que nomear por ocasião de intimação e ao representante do MP. Requisitos da certidão de intimação. Na certidão que lavrar a intimação, o oficial de justiça declarará se o réu nomeou advogado e, em caso afirmativo, intimá-lo-á também da sentença. Em caso negativo, dará ciência da sentença e da prisão do réu ao seu defensor de ofício ou dativo. Certidões nos autos. O escrivão lavará nos autos, em todos os casos, as respectivas certidões de intimação com a indicação do lugar, dia e hora em que houver sido feita. Lavratura da ata. O escrivão lavrará a ata circunstanciada de todas as ocorrências na sessão de julgamento. E, para terminar, a anexação de cópia da ata. Da ata será anexada aos autos da cópia autêntica datilografada e rubricada pelo escrivão. Efeitos da sentença condenatória. Os efeitos são efeitos da sentença condenatória. 2. Se o réu for preso ou condenado, conservado na prisão, ou ser o seu nome lançado num rol de culpados. E a aplicação dos artigos.
Aplica-se a seção de julgamento, que é a coisa que a gente acabou de ler, né? No que couber também o artigo 385, 386, parágrafo único, 389, 411, 412 e 413. E assim, finalmente termina os trecos que a gente tinha que ler de processo comum. Obrigado.